Cara, pelo que eu entendi nesse anime, a intenção é o protagonista ser o escravo das mulheres, mas se vocês repararem bem, na verdade elas são as escravas dele, a partir do momento que ele conclui as missões com elas. E o porquê disso? Um pouquinho mais na frente vocês vão entender. E aí galera, tudo legal? Aqui é o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, nesse vídeo irei comentar um pouco sobre o anime Matou Seirei no Slave, que está em estreia nessa temporada, obra essa do autor que sabe criar mulheres B10 e overpowers. Aqui vou dar minhas impressões do anime, o que achei até o momento sobre os personagens, animação, história. E essas impressões são do episódio 1 até o episódio 5, por isso estejam cientes de que pode ter spoilers aqui. Eu ainda não vi o episódio 6, por isso por favor não falem o que acontece lá, porque estou bem curioso para a próxima luta. Aliás, pretendo fazer o mesmo com outros animes em lançamento nessa temporada. Aqui é o primeiro, e também antes, já se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. Então vamos lá. Aqui o anime já começa com o nosso protagonista Yuki limpando uma sala de escola, e aqui ele mostra ter ótimas habilidades domésticas. Mas ele se sente entediado com sua rotina e sua vida comum, então do nada surge uma neblina e ele vai parar num local totalmente diferente de onde ele estava, uma espécie de dimensão que está conectada ao Japão, local esse que se chama Mato. E aí tem algumas explicações do que fazer caso a pessoa vá parar lá. E aí surge uma espécie demoníaca chamada de Shuki, que são as ameaças dos humanos. E quando tudo parecia perdido pro Yuki, apareceu uma mulher muito forte e bonita por sinal. E ela nada mais é do que Kyoka, a comandante do 7º Esquadrão Antidemônios, ao lado de suas discípulas. E aqui descobrimos mais sobre o passado e sonho dos dois. No caso, Yuki quer se tornar um herói. E a Kyoka fará de tudo para se tornar uma comandante suprema, pois ela não concorda de como a comandante atual trabalha. Então os dois decidem trabalharem juntos, para derrotarem os monstros. Então a Kyoka faz dele seu escravo, ele se transforma num ser gigante e recebe os comandos dela. E aqui eu vou falar, é nessa parte que vem a resposta pro começo do vídeo. Lembra que eu disse que na verdade elas são as escravas dele? E isso se deve a elas serem obrigadas a recompensarem os desejos mais profundos dele, quando a missão é um sucesso. E elas fazem isso contra suas vontades, e seus corpos se mexem sem elas quererem. E o que o malandro mais quis era um beijão bem dado na boca dela, e ela acaba fazendo isso. E quando ela fala que nunca pensou que se rebaixaria a esse nível, eu não aguentei de tanto que eu engasguei de rir. Tipo, ela usa ele de escravo, mas no fim elas acabam sendo obrigadas a pagarem ele com o que ele quer. E o negócio é tão inconsciente que até ele fica surpreso com os beijos que ela dá nele. Mas aí depois disso, a Kyoka convida ele para um quartel, para ele ser seu ajudante. E esse quartel é protegido por uma barreira mágica que impede que os Shukis encostem lá. E o Yuki, cansado de sua vida comum, acaba aceitando para assim se tornar um herói. E lógico ter as recompensas dele, né? E ao chegarem lá, e por suas excelentes habilidades domésticas, ele descobre que a missão dele é trabalhar lá como cozinhar e ser zelador. E vale dizer que lá é um dormitório feminino e só tem mulheres lá. E lá ele encontra outras garotas também, as mesmas que ajudaram em Matou. E enquanto umas aceitaram bem a presença dele, outras não. E ele, ao descobrir que tá lá para atividades domésticas, de início pensa e se espanta, mas depois acaba aceitando. E seguindo no episódio 2, fomos conhecendo mais sobre alguns personagens. Aqui aparece a loira, que é o apelido de Loura Chantagista. Aqui também vimos a Kyoka treinar a Himari, e pelo que parece ela não é tão experiente no combate. E enquanto as outras garotas vão a uma reunião, acaba ficando só a chantagista e o protagonista na casa. E ela tem habilidades de mudar de tamanho, seja de um tamanho de uma formiga a um tamanho de uma casa enorme. No episódio 3, já acontece algo interessante. Kyoka convida Yuki para sair, e aqui descobrimos que existem alguns portais espalhados pela cidade, que podem teleportar eles a um outro local. E aqui também descobrimos mais do passado da Kyoka, e outros motivos dela querer ser a comandante suprema, pois a terra natal dela foi destruída por uma espécie diferente de Shuki, e ela o apelidou de Uniron.
E ali ela descobre que ele conseguiu escapar, e um detalhe é que isso deixa a Kyoka totalmente fora de si, e perde toda a sua calma em combate. E aqui o Yuki também diz que perdeu a irmã dele num acidente e matou. E agora eu reparei que não falei dela no episódio 1, e nesse episódio ela é ainda mais relevante. Depois, Kyoka, Yuki, Imari e Suruga embarcam no novo local que foi confirmado ter mais Shukis. Ao chegarem nesse lugar mais frio, Kyoka encontrou enfim o Shuki especial responsável pela destruição de sua terra natal. Esse que estava sendo controlado por uma misteriosa mulher, que se diz ser uma arqui-inimiga da Força Defesa dos Demônios. Curiosamente, essa mulher pergunta se viram seu irmão. E no meio disso, Kyoka enfrenta essa mulher, e aqui é onde ela quase é contaminada pelo ódio, e por um momento age por emoção e esquece seus companheiros. Yuki e a mulher misteriosa têm uma leve interação, como se já se conhecessem, porém é interrompido por Kyoka, que está na força do ódio. Enquanto isso, seus companheiros estão feridos, então a humanoide e os Shukis recuaram. Mais pra frente, Yuki revela a Kyoka que aquela humanoide se parece muito com sua irmã, e ele se pergunta porque se ela é sua irmã, por qual razão ela atacaria a força de defesa dos demônios. Quando a mulher misteriosa voltou para Mato, lá fomos apresentados a mais 2 seres misteriosos. Inclusive uma delas se parecia muito com essa. E no final, após um leve momento ete do Yuki com a Himari, fomos apresentados a 2 mulheres do 6º esquadrão. Uma delas é a comandante desse esquadrão e a outra é a vice-comandante. Inclusive essa segunda me chamou muita atenção, pois ela de alguma forma parece ter deixado a Himari bem incomodada e desconfortável. No início do episódio 4, Kyoka e Tenka falam sobre a relação dos esquadrões. Tenka diz que cada esquadrão age de forma independente, mas que agora irão unir a força de defesa dos demônios por esses Shukis parecerem mais fortes ainda que o normal. E ela menciona que outros esquadrões também se envolveram nessas batalhas. E a Shiro zomba de Himari sobre sua força e por ela ter saído ferida da última luta, e sugere que ela volte para casa para não ser uma vergonha para a família Azuma. Ao que parece, as duas são parentes. E gente, foi mal, mas eu amei essa personagem de cara. Eu curto muito esse tipo de personagem mais direto e zombadores. E em pouco tempo essa garota me fez gostar mais dela do que da própria Himari. Kyoka então sugere que haja uma avaliação nas habilidades das equipes diferentes dos esquadrões, basicamente uma luta individual entre eles. Tenka aceita a sugestão de Kyoka e ao lado de Ashiro vão preparar suas equipes. Himari, que está preocupada com suas habilidades, pede permissão a Kyoka para treinar, e Kyoka aceita, e Himari escolhe Yuki para ser seu companheiro de treino. Então eles vão para Mato enfrentar os Shukis como uma forma de treinamento. E lá Himari revela mais sobre seu passado e como ela se esforçava, mas tinha dificuldades para obter ótimos resultados. E aí também vimos que Ashiro, que é sua irmã, atormentava ela, e desde pequena subestimava suas capacidades. Ao ver mais da história dela, Yuki se sente determinado a ajudar Himari com seu treino, por ter se identificado com ela. Himari pega as habilidades de Kyoka emprestadas. E cara, essa recompensa da Himari foi maluca demais. A garota ficou nua na frente dele. E o mais engraçado é ela xingando ele, e ele subconscientemente quer aquilo, mas não percebe isso. E a parte que ela faz carinho na cabeça dele enquanto fala, pelo amor de Deus, só tem doido nesse anime. Depois que entram numa fonte termal, no caso só as mulheres, ali aparece outra garota estranha. Garota essa com jeito mais preguiçoso e despreocupado. E já adianto que não subestimo essa de jeito nenhum. Quanto mais bobo o personagem parece, mais perigoso ele é. Quero muito saber o que ela é capaz de fazer. Após o fim de um duro treinamento, Himari e Yuki, ao saberem as habilidades de Ashiro de voltar no tempo, armam uma estratégia especial contra ela. Mais pra frente, sendo Himari e Ashiro as primeiras combatentes, temos a primeira luta aberta. E finalmente chegou a luta das irmãs. Aqui é onde veremos se os esforços de Yuki e Himari valeram a pena. De início, Yashiro, que estava super confiante, começa na vantagem. Porém, Himari estrategicamente arruma uma forma que é não derrotar ela, mas sim cansar ela, a fazendo usar suas habilidades de voltar no tempo diversas vezes. Ao observar o cansaço de Yashiro e ao ser motivada por Yuki, Himari ganha forças para continuar, e junto eles arrumam uma estratégia para derrotar sua irmã. Ela usa um flash e a fumaça de transformação reversa do Yuki para cegar Yashiro, que congela o tempo na mesma hora, e é surpreendida por Himari, que estava no chão ao lado dela, e acaba a derrotando. Isso parece até uma referência da luta de Naruto vs Neji no clássico, né? E o que eu achei dessa derrota? Bom, por mais que eu goste mais da Yashiro,
já era um resultado previsível, e não, nem muito pelo protagonismo, mas sim porque Yashiro era autoconfiante demais e subestimou muito sua irmã, que por sua vez, não só treinou muito como armou estratégias para um tipo de habilidade bem apelona de voltar no tempo. E também convenhamos que a Himari é uma das personagens principais, então ela voltar para casa dela é como tirar a personagem de muitas cenas que viriam à frente, então ela obviamente não iria perder. Mas não chega a ser protagonismo, ela até que planejou bem isso. Mas mesmo perdendo, Yashiro reconheceu sua derrota e revelou que na verdade observava escondido os esforços da Himari e se surpreendia com a determinação dela. E cara, mesmo assim a Yashiro diz pra Himari voltar pra casa, mas é totalmente esculachada nas palavras pela irmã. E as caras e bocas dela ficaram bem engraçadas, ela ficou toda pra baixo. Himari finalmente reconhece a utilidade de Yuki, e toda aquela desconfiança que ela tinha dele no início, aos poucos foi sumindo, e ela admitiu isso. E eu gostei, pois já é um passo para o desenvolvimento da personagem. Lógico que não podia faltar a hora dela ser escravizada pelo Yuki e dar a recompensa que o pilantra safado miserável quer, né? Mano, tenho dó dessas mulheres. E essa é a minha análise dos episódios, tô bem curioso para o que vem depois. E ao que parece a próxima luta é da sonolenta e da loura chantagista. E tô bem curioso para ver o que essa guria é capaz de fazer. Diferente da Yashiro, ela parece bem mais imprevisível, mal posso esperar. E para minha conclusão até agora, e bom, o que eu posso dizer é que de início lá em 2023, quando vi os trailers desse anime, fiquei muito preocupado com o CGI que estava super evidente, principalmente nos Shukis, e meu maior medo era que isso atrapalhasse minha experiência ao assistir. Mas vendo agora, sinceramente não é algo que me incomoda muito, porque pelo menos o visual dos personagens em 2D tá muito bem acabado e bem feitinho até, e a animação não é lá das melhores que eu já vi, mas eles até que estão se segurando bem. Não tá feio e torto também. E curti muito os personagens também. Confesso que achei que o Yuki, o protagonista, seria bem chato, já que ele tinha muito cara de ser mais aquele protagonista chorão e ofuscado pelas personagens femininas. Mas eu achei ele muito legal, e ele tem sua utilidade na obra e é fundamental muitas vezes. E as melhores partes dele com certeza são as recompensas, onde ele é julgado até a morte por isso. A Kyoko é a minha deusa suprema do anime, né? Achei ela linda, B10 pra caramba. Também gosto de como ela se preocupa com seus companheiros e também é capaz de perder a razão pelos seus desejos mais específicos. Já é uma camada a mais para a personagem. Não tenho o que reclamar dela, simplesmente maravilhosa. Deusa até o último. Também gostei bastante da Tenka com sua personalidade super brincalhona. Quero ver muito mais sobre ela ainda. A Yashiro também é maravilhosa, né? Já falei sobre ela. A Himari, eu achei mais genérica, eu confesso. De início ela era aquela personagem mais chatinha, que não ia com a cara do Yuki, mas conforme fui vendo mais sobre ela, acabei me apegando mais nela. A loura chantagista eu até curti algumas partes dela, achei engraçado que ela sempre tem uma carta na manga pra ferrar o Yuki e subornar ele. A Nei, quando eu vi ela só me deu vontade de adotar ela. E também achei a habilidade dela a mais legal de todas, que é a clarividência, e a capacidade de detectar e localizar pessoas e Shukis. A garota sonolenta ainda não tenho uma opinião clara sobre ela, mas confesso que me interessei em saber mais sobre ela. Enfim, é um anime que eu tô curtindo bastante acompanhar, pois o elenco de personagens são incríveis e a história também é muito envolvente, pelo menos na minha opinião. E só o que estraga um pouco é o CGI. Ele tem sim muito eti, apesar de não ser algo que me incomoda, pode incomodar a outros. Aliás, já era de se esperar que o autor de Akame ga Kill botaria eti, já que em Akame ga Kill tem eti de sobra, né? E esse é o vídeo da vez, meu povo. E aí, o que estão achando de Mato Sereno Live? Também pretendo comentar sobre outros animes dessa temporada. Então, se caso os interessem, não deixem de ativar o sininho da notificação para vocês receberem o próximo conteúdo. E é isso aí, meu povo. Aqui vou ficando e até a próxima.